Olá, olá! Sejam bem-vindos. Quem vocês puderem encaminhar aviãozinho, chamar todo mundo. Que honra tê-los aqui comigo. O tema de hoje, ele é super importante. Todas as vezes que eu vou preparar uma aula, uma live, uma masterclass, eu sempre estudo para compilar todas as informações, né, que eu tenho. Elas estão separadinhas por assuntos algumas vezes e eu faço listas de comportamentos que estão relacionados e geralmente quando eu faço essa compilação, eu me surpreendo. Né? E esse foi mais um tema que quando eu fui listar todos os comportamentos que estão relacionados com uma crença de merecimento distorcida, eu fiquei um pouco assustada. O tema que nós vamos tratar hoje é crença de merecimento distorcida. A crença de merecimento distorcida, ela tanto pode ser para o excesso positivo como para o excesso negativo, certo? Então, é uma visão exagerada de si mesmo, né? Irrealista, muitas vezes, da sua própria existência, da sua própria importância, dos seus direitos, de como que você merece ser tratada pelas pessoas ou não. Quais são os direitos a benefícios? Então, a gente tem uma distorção. Todos nós passamos por momentos onde essa distorção, ela é real. Nós vamos falar sobre os motivos dela, tá? Quando ela tá distorcida, ela pode ser para mais, né? Tá muito relacionada com essa sensação de superioridade que algumas pessoas têm. Que tiro foi esse? Como para menos, que está relacionado com a síndrome do impostor e também está relacionado com baixa autoestima ou complexo de inferioridade, que é um termo da psicologia. Ele foi criado em 1907, se eu não me engano. Vou aqui ler o nome da pessoa, né, que fez isso. Por Alfred, quero dizer para você, por Alfred Adler. Ele era um discípulo de Freud, então foi ele que criou esse termo. Em 1907, um termo usado na psicologia de baixa autoestima, que também vem se modernizando. Por que aqui hoje a gente não vai falar só sobre baixa autoestima? Não sei. Porque a gente vai falar do excesso pro positivo, né, para essa sensação de superioridade, e vamos falar também do excesso pro negativo, que está relacionado com o complexo de inferioridade e também é um termo usado no desenvolvimento humano com a síndrome do impostor. É quando as pessoas veem tudo de bom na gente, a gente não consegue enxergar nada que essas pessoas veem de positivo na gente. Me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você, aquelas paradas loucas que eu faço. Ou se questiona ou se invalida, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre a síndrome de impostor e vamos começar pela parte negativa, né? Que é o que tá na maioria das minhas caixinhas quando a nossa visão de merecimento, ela tá baixa. Então, prestem bastante atenção aí nos sintomas e principalmente como é que a gente sai disso, porque eu vim hoje aqui pra trazer soluções pra você, tá bom? Vamos lá. Então, eu tenho o sentimento de não pertencer a um ambiente e se sentir inadequado, como se aquilo ali não fosse pra você, né? Porque você considera as suas características, as suas habilidades sempre muito insuficientes. Então, quando alguém se interessa por você mulher solteira, você fica questionando, né? Mas essa pessoa tá interessada mesmo? É porque você não consegue enxergar o seu valor muitas vezes. Quando alguém quer ser seu amigo, quando alguém te convida para um aniversário ou para um passeio, às vezes você tende a recusar. Não vai, não! Fica procurando uma justificativa para essa pessoa querer estar perto de você, porque você não reconhece o seu valor. Então, são pessoas que têm uma relação muito forte com a baixa autoestima, o que gera uma insegurança enorme. É super difícil a gente viver nesse contexto, né? Porque a gente começa a achar que nunca agrada e a gente não reconhece nunca os nossos valores, né? Então, tem algumas condições e algumas situações onde a gente é ferido, é magoado e essas experiências fazem com que a gente puxe o freio de mão e realmente repense sobre o nosso valor, se ele é real, se a gente não tá sendo otimista demais com a gente. Isso é totalmente natural. Agora, isso de forma muito repetida, muito frequente e muito intensa, aí sim a gente precisa olhar com um pouco mais de atenção. Por quê? Porque isso gera uma sensação muito grande de impotência e de menos-valia. Então,
como é que você vai receber as coisas boas da vida se você não acha que você merece? E aqui eu quero falar claro, né? Até uma pessoa me perguntou nas caixinhas, Karine, onde é que fica a vontade de Deus, né? O que Deus acha que você merece. Tudo que eu ensino de comportamento humano aqui se submete à vontade de Deus. Então, ontem, inclusive, eu postei sobre. Precisa desenvolver autoconfiança, mas nós não podemos esquecer nunca de que a confiança no alto é algo inegociável. Então, a gente tá falando de crença de merecimento aqui, a nível de desenvolvimento humano, com termos que a psicologia, inclusive, usa, né? Não viver relações tóxicas, aprenda a se posicionar, que tá totalmente relacionado com a dificuldade de dizer não sem culpa, com a dificuldade de se posicionar, porque você tá sempre querendo agradar. O que houve? Pegou fogo na torrada? E esse ovo aqui? É mexido ou é frio? Era pra ser estrelado, Não era pra mas ser eu- nada, esquece isso. Então, a intenção aqui é de trazer comportamento como um ponto de vista onde vai melhorar os teus relacionamentos e principalmente a tua qualidade de vida emocional. Logicamente que nós não vamos aqui falar do quanto você merece que Deus te abençoe ou não, né? Até porque isso é uma relação muito íntima, né? E é sobre você e ele. Mas com certeza a sua saúde emocional e a sua saúde mental vai estar muito melhor se você fizer a sua parte, aquilo que você está tratada para receber e para dar para as pessoas, certo? Então, as nossas experiências sociais e culturais, elas diminuem muito a nossa autoestima, né? E a gente começa realmente a duvidar do nosso valor. Principalmente hoje a gente vive um tempo onde as pessoas têm uma dificuldade enorme de elogiar e uma facilidade incrível de criticar. Isso. As pessoas por trás dessas telas, elas fazem inclusive ameaças, né? E a gente vai ficando cada vez mais retraído. E pensando, será se realmente eu tô no lugar que eu deveria, né? Será realmente se eu tenho toda essa força, essa autoridade, esse posicionamento? E esses questionamentos, se eles não forem temporários ou se eles não forem cuidados imediatamente, eles acabam se reforçando, acontecendo na nossa vida. E quando a gente vê, a gente tá aceitando um monte de catrevagem na nossa vida. Pra quem não sabe, catrevagem é um parente primo do lixo que ainda tem alguma utilidade, né? Então, porque a gente acha que é aquilo que a gente merece. Hoje, a grande quantidade de relacionamentos tóxicos e abusivos que a gente vê por aí tem relação com essa crença de merecimento distorcida pra menos, né? E o outro, que é o agente que produz a toxicidade, pra mais, né? Então essas pessoas se encontram e geram uma relação tóxica, tá? Quais são as causas aparentes de que você chegou nesse estágio de crença de merecimento distorcida pra menos, de menos-valia, de baixa autoestima, de insegurança e de baixo valor? Lembrando que essas situações, elas precisam ser repetidas. Uma vez só, cara, eu senti isso uma vez na vida, mas é normal, se tu nunca tivesse sentido isso, aí era difícil, né? Porque a gente passa por situações de repensar. Mas se é repetido, vamos lá. O que é que pode ter influenciado a você estar nesse estágio? Primeiro ponto, a gente também repensa como filho e como mãe, tá? Então, muitos comentários críticos que nós recebemos, negativos, comparativos, mostrando sempre as nossas deficiências e nunca valorizaram, né, aquilo que a gente fazia de certo na nossa infância, isso sim gera uma crença de merecimento distorcida de menos-valia, tá? Ou complexo de inferioridade, como a psicologia chama, tá? Outra coisa, uma comparação excessiva, que pode ter sido na sua educação, mas pode ter sido também quando você começou a tomar consciência e você começou a se comparar com as pessoas. E aí a gente sempre acha que vale menos, que tem menos qualidade, que fulano é mais elegante, que fulano se comunica melhor, que fulano conseguiu isso, eu jamais conseguiria. O resultado do outro não é pra você, que você não tem as habilidades necessárias pra fazer esse tipo de crescimento, de conquista, de resultado. Escuto muito. Ah, mas eu não tenho força de vontade que tu tem. Ah, mas eu não tenho persistência que tu tem, a disciplina que tu tem. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu escuto muito sobre disciplina. Eu sou totalmente intencional, porque eu sou uma pessoa bem procrastinadora de natureza. Então, o que vocês veem, porque eu aprendi que eu não posso negociar algumas coisas com o meu cérebro. Eu tenho que fazer aquilo que tem que ser feito. Então, eu estabeleci na minha vida um mínimo viável, que menos que aquilo ali eu não posso fazer. E vou pra cima. Mas eu, de forma intencional. Com o tempo, meu cérebro diminuiu a resistência. E agora eu sou uma pessoa menos procrastinadora. Mas eu sou. Mas as pessoas, quando elas olham só o que eu mostro ali em recorte no Instagram, elas acham que eu sou mais disciplinada do que elas. E não é. A gente sugere termos pro próximo e ativo seguir. A semana que vem você tá ali comigo de novo, tá? Beijo grande, Deus e